Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Estamos aqui no programa Conexão Madureira, iniciando mais um programa com a bênção de Deus. Quero louvar a Deus por esta tão grande oportunidade. Hoje estamos aqui, eu, o evangelista Danilo, juntamente com o diácono William, coordenador da nossa mocidade do campo. Estaremos tratando de um tema muito bom, muito importante, e é sempre bom a gente refletir a respeito da palavra de Deus. A paz do Senhor, diácono William, à vontade de suas palavras iniciais. Amém. A paz do Senhor, evangelista Danilo, a paz do Senhor, queridos amados ouvintes, através desta live aí. Uma boa noite a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, né? Para falar sobre um tema hoje que é bastante importante, que daqui a pouco o evangelista Danilo vai falar, né? Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse programa, para você que acompanha pela primeira vez, ele é um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz. Temos o pastor presidente, o pastor José de Souza Vieira, e louvamos a Deus por esse espaço aberto para, através dessa live, levar a palavra de Deus ao teu coração. Esse programa ele tem alguns patrocinadores e eu vou citá-los aqui. O primeiro é o Espaço Priscila Nascimento, que trabalha com depilação, sobrancelha, limpeza de pele, entre outros. Fica localizado na rua 2 de Fevereiro, no bairro Rio Salgado, sem número. O telefone para contato é 849-9433-2260. Também patrocina o programa Conexão Madureira, a Clínica Esperança, com atendimentos psicológico e odontológico. Fica localizado na rua Diógenes da Cunha Lima, número 115, ao lado da Ponte Nova. O telefone para contato é 849-9144-4174. Também nos patrocina a loja Boutique Chic, trabalha com moda masculina e feminina, fica localizada aqui em Nova Cruz, mais precisamente na rua Capitão José da Penha, próximo ao Sushi Expresso. Esses são os patrocinadores do programa Conexão Madureira, todos daqui da cidade de Nova Cruz. Glória a Deus, diácono William. Hoje vamos falar, em meio a tantas bênçãos, né, que Deus nos proporciona, vamos falar sobre os benefícios de servir a Deus. Como é bom servir ao Senhor, e como é bom olharmos para a Bíblia Sagrada, como é bom olharmos para a nossa trajetória e vermos tudo aquilo que Deus ele tem nos proporcionado. Fica à vontade, diácono William, em nome de Jesus, porque eu sei que você tem muitos benefícios da parte de Deus para proclamar. Amém, evangelista Danilo. Os benefícios que nós podemos citar aqui nesta noite são várias formas que tem de se dizer, né? Várias formas que tem de se falar. E assim, a gente vai olhar para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós, como os cristãos, a gente tem muitos benefícios. Um deles são ao servir na casa do Senhor, né? A gente podemos tá ali fazendo a obra do Senhor, servindo uma água, né? Fazendo outra coisa ali, tá auxiliando os pastores, né? Aos evangelistas e tudo mais. E a gente vê que isso se torna um prazer de servir, não ao homem, mas sim a Deus. Podemos fazer um contraponto e fazer a seguinte pergunta: aqueles que estão no mundo, e quando nós vamos evangelizar, diz que tem ao Senhor no seu coração desde pequenino, essas pessoas, elas sentem o verdadeiro prazer de servir a Deus, como diz as Escrituras? As Escrituras, ela é bem clara, né? Ela vai nos dizer que ao não servir a Deus tem alguns benefícios, né? E eu posso até citar aqui, de acordo com a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, a consequência negativa de não servir a Deus inclui viver escravidão espiritual, né? Enfrentar fome, sede, opressão severa. E esses são os maus benefícios de não servir a Deus. Em meio a tempo que nós vivemos hoje, né? O pessoal tem informação, todo mundo tem informação nas mãos.
Mas infelizmente os deleites carnais, as concupiscências, tudo aquilo que não agrada a Deus, para muitas pessoas tem sido mais atrativo. Porque a gente sabe agora de um período realmente da festa da carne, e temos propriedade para falar, porque nós vimos bem pertinho, recente, tudo aquilo que o mundo gira em torno do carnaval. Nós vemos que muitas pessoas, até pessoas com coração bom em muitas situações, mas que não conseguem servir a Deus. Porque o fato de eu falar que sirvo a Deus, se não estiver batendo com as minhas atitudes, eu posso falar com os lábios, mas eu estou bem distante. Então, Diácono Ida, nós olhamos para a sociedade e vemos que existe uma ruptura muito grande entre o conceito de servir a Deus e praticar o que realmente é servir a Deus. Então, muitas pessoas hoje, elas aproveitam que nós estamos no tempo da graça e querem às vezes barganhar com o Senhor. Assim como aquele jovem rico que chegou para Jesus, queria saber mais da salvação, queria saber mais a respeito da vida eterna, e chega naquele diálogo e põe diante do Senhor Jesus tudo aquilo que ele fazia. Guardava os mandamentos, era religioso, era cuidadoso, mas no momento que Jesus ele toca no X da questão, que era: pega o que tem, vende, reparte, tu terás um tesouro no céu. O que é que a Bíblia diz? Que ele saiu triste da presença de Jesus. Verdade. Podemos ver pessoas assim hoje, semelhantes no mundo? Podemos sim, podemos. Qual o alerta que você deixa para essas pessoas? O alerta que eu deixo hoje é o seguinte: a Bíblia é bem clara. E a Bíblia é o manual para o nosso dia a dia, para o nosso viver. E no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, vai falar que ninguém pode servir a dois senhores. Olha aí. Né? O alerta esse é aí, um alerta. Este é um dos alertas, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve a Deus. E esse é um dos alertas que eu deixo. Esse alerta ele é muito forte, porque como a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. É incrível, porque a palavra de Deus ela não envelhece, ela sempre está atual, porque essa palavra ela tem um recorte muito importante, porque aí está tratando justamente sobre a questão da riqueza, né, onde Jesus está fazendo um contraponto para todos aqueles que estão envolvidos nesse texto aí, e nós podemos observar que, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda estão enraizadas em servir a Deus e servir a tudo aquilo que está ao seu redor. Servir a Deus é algo tão bom, mas que muitos não querem se enquadrar naquilo que a Bíblia Sagrada diz. Outro exemplo bíblico que nós podemos ver com relação a servir a Deus da boca para fora é Ananias e Safira. No contexto dos apóstolos, onde também envolve valores, onde Ananias e Safira tentam barganhar ali com os apóstolos, dizendo que tinha vendido a propriedade por X valor, e chegam diante do apóstolo e mentem. Nós podemos dizer que hoje a mentira ela afasta as pessoas de servirem a Deus? Com certeza. Tanto como afasta, como a mentira é um dos pecados, né? Então, de acordo com a Bíblia, não existe nem pecado e nem pecadinho, né? Pecado é pecado e pronto, acabou-se. E a mentira já é um dos pecados que a gente já pode se afastar de Deus. Então, a gente encontra hoje na sociedade muitas mentiras, esse tipo de coisa que pode acontecer. Infelizmente, as pessoas buscando benefício próprio através de, podemos dizer que de alguma forma trapacear aquele contexto que eles estão vivendo em prol de um benefício próprio. Então, se a gente vai falar dos benefícios de quem serve a Deus, podemos dizer que essas pessoas que vivem da boca para fora falando que servem a Deus, mas vivem uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de uma falsa religiosidade, podemos dizer que essas pessoas, elas não têm o prazer de conhecer os verdadeiros benefícios do que é servir a Deus. Podemos listar, Diácono William, que muitas pessoas, elas se atentam apenas à morte física e não se atentam à morte espiritual. E é muito triste nós
vermos que muitas pessoas estão com seus olhos físicos abertos, mas os olhos espirituais fechados. Não conseguem enxergar o que Deus tem para a vida delas. Por que você acha que as pessoas não conseguem enxergar? Será que é porque os prazeres realmente são muito propícios? Será que realmente nós precisamos orar mais, chegar nessas pessoas, pregar para que elas tenham essa visão aberta para enxergar os benefícios de servir a Deus? É porque, na verdade, evangelista Danilo, as pessoas hoje, ela olha muito pro lado, como eu posso dizer, o lado da carne, né? Elas visam não tanto o lado espiritual, porque se nós parar para refletir um pouco e ver o que Deus ele pode fazer através das boas obras que nós fizemos, é algo assim extraordinário, né? E as pessoas parassem assim para ver, para refletir, não que ela venha para a casa do Senhor ou servir a Deus, não que venha servir ao homem, mas sim a Deus. Ela tem que estar na intenção de realmente servir a Deus. Porque quando a gente tem esse propósito, quando a gente vem com esse intuito de servir a Deus verdadeiramente, aí a gente vê os benefícios que vêm para nossas vidas. Vem para nossas vidas espiritual e vem para nossas vidas secular. E isso é muito importante. E se as pessoas parassem para realmente refletir nessa situação, eu acho que o mundo ele seria um mundo melhor de sobreviver ou de viver. Nós podemos listar, Diácono William, algumas coisas que acontecem na vida de pessoas que não servem a Deus. Nós poderíamos listar aqui muitas coisas, como angústia. Verdade. Nós poderíamos listar algumas coisas que assolam a vida daqueles que não servem a Deus, a insegurança, a incerteza. Se você sair hoje pregando a palavra de Deus e convidando e perguntando se a pessoa tem certeza da sua salvação, 99% das pessoas entrevistadas vão dizer: Deus sabe, eu não sei. Então isso realmente, o fato da pessoa não ter a convicção de servir a Deus, estar dentro da sua vontade, não dá essa ousadia de dizer: em Cristo eu sou mais que vencedor, em Cristo nós somos salvos. Enfim, nós podemos listar que as pessoas que não servem a Deus não têm essa convicção. São pessoas infelizmente inseguras, pessoas cheias de incerteza, pessoas que não têm certeza da sua salvação. Mas o grande X da questão é: o que é servir a Deus para você, Diácono? O que é servir a Deus? Isso é uma pergunta bastante importante. Essa aí não estava nem ensaiada, né? Essa aí não estava nem ensaiada. É assim mesmo, não. Fala com as suas palavras. Servir a Deus é uma importância, evangelista, que nós possamos chegar aqui na casa do Senhor, ouvir a palavra, fazer a sua obra com vigor, com vontade, querendo ganhar almas para Cristo, né? E aí quando a gente está nesse intuito, quando a gente está nesse pensamento, e aí vem os benefícios, como já foi citado aqui anteriormente, vem os benefícios materiais e principalmente os espirituais, onde a gente tem intimidade com o Senhor, onde a gente vem para a casa do Senhor, serve, mas faz a sua obra com excelência, né? E assim, quando a gente disponibiliza a fazer essas coisas, aí o Senhor ele vem e nos abençoa. Aí ele vem, olha para você e te agrada do que você está fazendo verdadeiramente. Então ele vai fazer o quê? Como o Senhor é misericordioso, ele vai nos abençoar. Ele vai estender a sua mão sobre as nossas vidas e vai dizer: este é meu filho de quem eu tenho se agradado. Nós podemos dizer com a palavra que você disse, que é servir a Deus. Você falou de intimidade. Isso. Servir a Deus realmente é ter intimidade. Servir a Deus também nós podemos dizer é reconhecimento. Diácono William, quantas pessoas hoje não reconhecem tudo aquilo que Deus tem feito?
Não esqueço nunca daquela missionária que veio pregar aqui recente na nossa igreja, que ela contou que lá na África, qual o grande diferencial? Foi muito interessante. Porque as pessoas, materialmente, elas não têm nada, mas elas servem ao Senhor. Então, Verdade. o Senhor para elas é tudo. Então, por que uma adoração diferente? Por que um quebrantamento diferente? Porque o Senhor é tudo. Enquanto nós, que somos rodeados de tantas coisas, nós meio que balizamos. Se eu estou embaixo aqui, não, vou servir, vou me aproximar mais de Deus. Se está tudo bem, nós somos tendenciosos a meio que dar uma relaxada, meio que se acomodar. Então, é uma reflexão. Servir a Deus é intimidade. Servir a Deus é reconhecimento. Podemos pegar as palavras do profeta e dizer que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E toda vez, Diácono William, que nós olharmos para o nosso passado, tudo aquilo que Deus tem feito até o dia de hoje, isso tem que nos dar esperança. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia do arrebatamento. Verdade. Servir a Deus é intimidade, servir a Deus é reconhecimento, servir a Deus é gratidão. Gratidão. Servir a Deus é muitas coisas. É a palavra de Josué, o capítulo 24 e 15 do livro de Josué. Eu meditando um pouco nessa passagem, eu vi assim que uma coisa extraordinária que veio e me chamou minha atenção é que Josué vai dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí muito, muito, muito importante isso, servir ao Senhor com excelência. Aí lá em Colossenses 3, 23 e 24, vai dizer, fazer tudo como para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em Romanos 12, 11, fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então esses homens aqui, eles, naquela época, eles se disporam a servir a Deus. E eles frisaram que servir a Deus de todas as formas é um prazer muito grande. Nós já falamos um pouco, né, sobre as pessoas que não servem a Deus, que são pessoas inseguras, cheias de incertezas. E aquele que serve a Deus, ele tem realmente convicção. Falamos bem explicitamente o que é servir a Deus. É você ter intimidade, é você ter reconhecimento, é você ter gratidão, e por aí fora a gente teria muitas outras definições dentro desse contexto. Mas, Diácono William, sobre benefícios, tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. Já dizia o salmista no Salmo 103, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Aleluia. Podemos dizer que o primeiro benefício que o Senhor nos proporcionou, e principalmente, é a salvação. E por quê? A salvação. Em primeiro lugar. Por Porque, quê? O que você acha? porque é a graça. E o que é a graça? A graça é um favor. Escorregue não. É um favor não imerecido da parte, né, da gente. Então, foi pela graça que o Senhor nos salvou. Foi pela graça. Então, é uma das coisas que podemos dizer. Como você explica assim a graça aí? Como você explica? Você quer me deixar no estreito, né? Diácono William, Senhor. nós não merecíamos. Nós fazíamos tudo ao contrário do que era para nós fazermos. Mas Ele foi lá, enviou o seu Filho, pagou o preço. Não foi um preço qualquer. Não foi ouro, não foi prata, não foi bronze, mas foi sangue. Preço de sangue. O sangue da nova aliança, que antes estava em tábuas de pedra, e hoje, através dessa atitude, dessa nova aliança, está cravado no nosso coração. Então, a graça de Deus é nós não merecermos, fazemos tudo o contrário daquilo que era para nós fazermos, mas mesmo assim Ele não nos jogar fora.
Como nós conseguimos olhar para a Bíblia, conseguimos olhar para tudo aquilo que nos rodeia, nós não devemos e não podemos em nenhum momento esquecer de tudo aquilo que Ele fez por nós. Às vezes nós nos perguntamos, Diácono William, como as pessoas esquecem. E a gente sabe que as lutas e os problemas, eles sufocam a nossa fé. Sufocam. Davi, na hora da pressão, pecou. Entre outros pecados, se nós fôssemos citar. Mas eu não devo esquecer daquilo que Ele fez por mim. Então podemos dizer que o primeiro e principal benefício da parte de Deus para a vida de uma pessoa que serve a Ele é a salvação. A salvação é a principal bênção que nós podemos ter na nossa vida. Verdade. Eu gosto de partir do princípio. Tudo aconteceu na nossa vida a partir do dia que nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Jesus. Aquele que anda em sinceridade e retidão, ele guarda a palavra de Deus onde ele estiver e continua focando só no alvo. Verdade. E aí, a gente temos aqui, né, um propósito que é do Senhor, é de que se nós servirmos, ajuda a descobrir o plano divino para nossas vidas. É transformar a nossa rotina como sentido de vocação. Então, aqui já vem um benefício, que se nós servirmos ao Senhor verdadeiramente, a gente ajuda a descobrir o plano divino do Senhor que tem para nossas vidas. Muito importante, né? Porque a palavra de Deus, quando ela é bem exposta, é bem expositiva e há a compreensão daqueles que ouvem, faz com que as pessoas se firmem mais no Evangelho. Então, é importante nós frisarmos que as coisas de Deus, os benefícios da parte de Deus na nossa vida, é a partir do momento que nós obtemos a salvação. Podemos destacar outro ponto, Diácono William, mas eu queria que você falasse um pouco antes sobre o gozo da salvação, a alegria da salvação. Como você pode expressar pessoalmente, porque a gente sabe que a salvação ela chegou até nós e nós tivemos uma nova perspectiva de vida, uma nova expectativa. E nós vivemos até hoje desfrutando do gozo da salvação. Para você pessoalmente, o que representa o gozo da salvação, a alegria da salvação? O que representa para mim é só em saber que meu nome já está escrito no livro da vida. Então, isso para mim já é uma das coisas que a gente já para refletir, né? Porque a gente pode até dizer assim que a gente não Deus não nos escolheu a gente. Na verdade nós não escolhemos o Senhor que nos escolheu. Então, privilégio, né? A gente já pode ter esse privilégio aí, né? Dessa forma que assim que a gente possa desfrutar verdadeiramente da salvação. Porque Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele, como foi falado aqui, ele derramou seu sangue. E aí eu friso muitas das vezes, para algumas pessoas, que o preço foi pago, mas a salvação ela é gratuita. Então ela está à disposição para quem quer verdadeiramente nos servir. E aí a gente vê que a gente pode desfrutar da salvação, da graça do Senhor. Faço a pergunta porque muitas pessoas não compreendem essa questão do gozo da salvação. Não compreendem. Por que o William tem problema, mas o William é um cara feliz? Por que a gente tem problema e a gente vai driblando as dificuldades e passando e glorificando a Deus e lá na frente desejando vitória? Porque nós temos o gozo da salvação. E isso nós não podemos deixar ninguém tirar de nós. Outro ponto bem importante sobre os benefícios de servir a Deus é o perdão. O que é ser uma pessoa perdoada? O que é você acordar de manhã e parar assim, sofrendo, tá?
pergunto, o que é isso para você? Aí você tocou numa parte bastante importante, é que todos os dias quando a gente se levanta, né, amanhece o dia, nós temos que agradecer a Deus, né? E hoje eu agradeci a Deus de uma forma totalmente diferente do que eu vinha fazendo nos outros dias. Parei para refletir assim, eu disse, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por respirar. E assim, aquela alegria dentro do meu coração, querendo agradecer ao Senhor cada dia mais. Então, quando a gente passa a ver isso, que o Senhor na nossa vida é a única coisa que nós podemos se alegrar, é que quando a gente amanhece, vê a luz do dia, nós agradecemos ao Senhor. E assim, tem muitas pessoas que não valorizam isso, né? E tem muitas pessoas que nem conseguem chegar a ver o amanhã. A palavra do Senhor diz que a gente tem que viver o hoje e não amanhã. Então a gente, quando se levantar, agradeça ao Senhor. Agradeça de uma forma diferente. Agradeça com o seu coração aquebrantado mesmo ali, de uma forma tão grandiosa. Porque o Senhor, Ele nos conceder mais um dia de vida. Só a sua misericórdia mesmo que pode nos alcançar. Benefício de servir a Deus, podemos dizer, destacar salvação, perdão, restauração. Restauração porque a Bíblia diz que todos pecaram, estavam afastados da glória de Deus, e Deus restituiu, Deus trouxe para próximo dele a sua criação, que somos nós. E nós devemos reconhecer isso. Eu acredito que o grande fato hoje de existir muitos desigrejados, existir muitos afastados da casa do Senhor, porque no meio do caminho houve uma falha no sistema. No meio do caminho não houve uma observância concreta da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia ensina, porque quando você começa a entender a Bíblia, a ler, se aprofundar, começa a ter intimidade, você começa a entender a real dependência de servir a Deus. Quando nós entendemos, Diácono William, que primeiro nós precisamos servir, primeiro nós precisamos se debruçar, primeiro nós precisamos quebrantar, se aproximar. Quando nós entendemos isso e não entender como hoje a gente vive num contexto onde, para muitos, Deus é como se fosse um amuleto. Estou com um problema, eu vou servir a Deus porque Ele vai resolver o meu problema. Ele resolve, Ele é Deus. Mas isso não deve ser o ponto-chave, né? Não deve. Você deve sim reconhecer, ter intimidade, ter gratidão, ter um quebrantamento, para que aí Ele vai acrescentar aquilo que está na sua palavra. Então, ponto que nós não falamos ainda, mas que nós podemos finalizar esse programa de hoje falando, é sobre as promessas de Deus, os benefícios de servir a Deus. Quantas promessas Deus Ele já fez cumprindo na nossa vida? Nós temos promessas a se cumprir, e as promessas que tem na sua palavra, que são as mais importantes para a nossa vida. Afinal, ser cristão não é desfrutar da plenitude aqui, é desfrutar da plenitude eterna com Ele. Porque aqui, por mais que nós sejamos rodeados de tantos e tantos benefícios, mas no meio do caminho você vai dar uma errada aqui, uma escorregada ali, vai ter alguma situação onde você não vai retribuir para Deus como é para retribuir, e lá não. Lá nós estaremos na totalidade, retribuindo a Ele na plenitude como Ele merece. Então, sobre as promessas de Deus, Diácono William, você está vivendo promessas de Deus, com certeza. Segundo, terceiro ano consecutivo, sendo coordenador da mocidade. Tenho certeza que é uma promessa. É uma promessa. E assim, uma das promessas de servir a Deus é justamente isso, né? Porque Deus, ano passado, Ele vinha falando comigo, que o pessoal vão até achar estranho, né? Mas assim, Deus falou comigo através dos sonhos. Um ano inteiro, eu sonhando
sonhando com área militar, né? Sonhando um grupo de pessoas, e o Senhor me mostrando todos, o ano inteiro, ó, me mostrando que eu voltava pro exército, que é umas coisas que eu, né, gostava muito e gosto. E aí eu parei para refletir um pouco. Eu disse, Senhor, eu não estou entendendo o meu sonho. Não estou entendendo. E aí o Senhor me mostrou aquele pequeno grupo que quando eu chegava no exército eu estava tomando de conta de um grupo. E aí o Senhor, no final do ano, o Senhor falou comigo. Quando eu parei para refletir, eu fui ver que eu pensando, né, como um homem, com aquela vontade... Não era o exército terreno. Não era o exército terreno, era o exército espiritual, né? Aí foi que caiu a ficha. Eu agradeci a Deus, porque assim, a sua misericórdia, a sua vontade é imensa, assim, é inexplicável o que Deus faz na nossa vida, né? E eu tenho vivido os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, né? Eu estou mais um ano, né, segundo ano consecutivo na direção. É o terceiro. É o segundo ano consecutivo na direção da mocidade, né? Onde o Senhor ele tem feito muitas promessas e tem feito vários benefícios, eu posso dizer assim, e é um prazer estar servindo a Deus. Para mim é um prazer, é uma alegria enorme estar servindo a Deus, porque eu sei que quando chegar aquele grande dia do arrebatamento, a igreja vai subir e lá nós iremos se alegrar. Glória a Deus. Como é bom servir a Deus. Tantas promessas de Deus nós temos vivenciado aqui na terra, quanto mais as promessas celestiais que Ele preparou para cada um de nós. Os benefícios de servir a Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão distantes da presença de Deus, e que essa mensagem ela possa alcançar os corações daqueles que precisam realmente se aproximar, como diz a Bíblia, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia. Que cada pessoa possa verdadeiramente ter um encontro real com a Bíblia, com Jesus Cristo, com tudo aquilo que a palavra proporciona para cada um deles. Por mais que aqui seja uma trajetória não tão fácil, mas que as promessas de Deus possam prevalecer, porque nos momentos de dificuldade o Senhor ele vai nos lembrar das suas promessas. Então, olhe para a vida do diácono William, olhe para a nossa vida. Deus ele tem feito muitas promessas, tem cumprido muitas delas, e tem muitas ainda de pé a serem cumpridas a seu tempo. Deus ele tem um tempo para todas as coisas. Sabemos que servir a Deus é ter uma vida de intimidade, de reconhecimento de tudo aquilo que Ele é e tudo que Ele fez, e termos uma vida de gratidão. Verdade. Nós devemos olhar e dizer, Senhor, muito obrigado. Às vezes, diácono William, nós achamos que muitos não nos observam, mas pelo contrário, muitos observam o nosso proceder. Então, somos testemunhas de Jesus Cristo e da sua palavra. Então, devemos permanecer sendo gratos, reconhecendo os benefícios que Deus ele tem nos proporcionado. Não devemos deixar nenhuma raiz de amargura vir sobre o nosso coração. Não devemos, assim como Deus falou para Josué, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas continuar olhando para o alvo. Até porque todos os seres humanos eles têm limitações e falhas, mas nós devemos olhar para aquele que nos chamou. Queria que você fizesse suas considerações finais, por favor. E se quiser deixar mais alguma palavra relacionada ao tema ou fora, fica à vontade, a hora é agora. Amém. Desde já eu já quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse podcast, juntamente com o evangelista Danilo, nesta noite, nesse sábado. E eu louvo a Deus, né, pela vida dos coordenadores deste programa, ao qual vem realizando este programa, que é muito importante a gente estar aqui falando, conversando um pouco, né, da palavra do Senhor, e a gente traz algum tema, né, e assim, eu louvo a Deus por tudo isso, e eu quero que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês que está aí através do YouTube nos assistindo. E também eu quero aqui complementar mais um pouco em relação sobre os benefícios do Senhor, de a gente, ao servir ao Senhor,
e as suas promessas têm nos alcançado. E eu não posso deixar de falar é que uma das promessas que o Senhor me fez e cumpriu na minha vida foi a chegada da minha filha, né? E esses são os benefícios que o Senhor ele tem nos prometido e tem cumprido em nossas vidas. Que a gente acabou de sair de um retiro bastante maravilhoso, teve a presença do Senhor constantemente e a comunhão com os irmãos, e assim, são um dos outros benefícios que nós podemos dizer assim que o Senhor nos beneficia ao servir, né? Que Deus abençoe a todos. Agradeço ao evangelista Danilo pela oportunidade. Também eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, presidente José de Souza Vieira e pastora Grécia Maria. Diácono William, como não lembrar, enquanto estivermos aqui nessa terra, o Senhor ele vai ser sobre a nossa vida durante o dia, a nuvem que nos protege do sol. Durante a noite, aquela coluna de fogo que nos aquece por causa do frio. Então, como é bom servir a Deus e ter essa convicção. Podemos hoje não ter tudo o que queremos, mas tenho certeza que temos tudo o que precisamos. Glória a Deus para servir a Deus. Aleluia. Então, Deus abençoe o Diácono William. Deus abençoe também o Natanael que está aí na retaguarda, dando suporte aqui para a gente na mídia. Deus os abençoe em nome de Jesus.